Uma ceia de Natal se transforma em uma emboscada impiedosa, quando uma sogra poderosa decide humilhar e destruir uma mulher grávida na frente de toda a família. Ela pensa que pode forçar um divórcio. Ela pensa que pode quebrar o espírito de uma mãe. Ela pensa que pode tomar seu neto sem consequências. Mas o que ela não sabe é que a mulher que está esmagando sob seu calcanhar tem um pai que pode desmantelar seu mundo inteiro. E quando ele cruza aquelas portas, tudo o que os medeiros construíram começa a desmoronar. O que se segue é uma luta por dignidade, verdade e um futuro que ninguém naquela mesa viu chegar. O som dos talheres contra a porcelana deslizava suavemente pelo grande salão de jantar da mansão da família Medeiros. Fios de luzes douradas e quentes envolviam cada coluna. Uma imponente árvore de Natal brilhava no canto, decorada com adornos antigos transmitidos por 3 gerações. Uma trilha sonora de coral tocava suavemente por meio de alto-falantes ocultos, preenchendo o ar com uma versão suave e elegante de Noite Feliz. Tudo na sala foi arquitetado para parecer a celebração de Natal perfeita. Tudo, exceto a expressão no rosto de Helena. Helena estava sentada na ponta mais distante da longa mesa, com as mãos suavemente apoiadas sobre a barriga. Grávida de 6 meses, ela se movia com uma espécie de graça cuidadosa, cada movimento protetor. Ela sentia uma leve pressão na parte inferior das costas a tarde toda. O médico disse que era normal. Ainda assim, o estresse natalino a deixava desconfortável. Ela tentou se manter focada em respirar calmamente. Inspirar lento. Expirar lento. Seu bebê chutou gentilmente sob suas palmas, quase como se sentisse algo que ela não conseguia entender completamente. Do outro lado da mesa, seu marido, Marcelo Medeiros, o CEO de 33 anos da Medeiros Empreendimentos, levantou sua taça de vinho na tentativa de parecer alegre. Ele ofereceu a Helena um sorriso rápido. Era o mesmo sorriso forçado que ele vinha lhe dando há meses. Parecia uma máscara. Não calor, não amor. Apenas uma performance. A conversa do jantar estava cheia da tagarelice usual sobre ações, conexões políticas e como os Medeiros sempre conseguiam garantir os convites mais exclusivos da cidade. Helena escutava em silêncio. Ela nunca sentiu que pertencesse àquelas conversas. Era educada. Tentava ser gentil, mas no fundo sentia-se como uma estranha cercada por muros rígidos feitos de dinheiro, status e antigo orgulho familiar. Na cabeceira da mesa estava sentada a verdadeira autoridade da sala, Dona Elza Medeiros, a mãe de Marcelo. Sua postura era impecável, sua expressão indecifrável e sua presença parecia impor silêncio, mesmo sem dizer uma palavra. Ela usava um vestido verde esmeralda que brilhava como uma pedra polida. Seu cabelo estava preso com tensão suficiente para mostrar cada linha de desaprovação que ela havia conquistado ao longo de décadas, julgando as pessoas por não atenderem aos seus padrões. Ela nunca havia aceitado Helena, nem no dia do casamento, nem durante o anúncio da gravidez, nem mesmo esta noite. Especialmente esta noite. Os pratos do jantar acabavam de ser recolhidos quando Dona Elza levantou sua taça de cristal e a tocou suavemente com uma colher. O tilintar agudo e claro ecoou pela sala. Toda a conversa parou instantaneamente. Todos os olhos se voltaram para ela. Helena se endireitou na cadeira, uma mão apertando instintivamente a barriga. Até o bebê dentro dela pareceu parar. Enquanto nos reunimos esta noite no espírito de família e honestidade, começou Dona Elza, há um assunto que não podemos mais ignorar. Um assunto que diz respeito ao futuro do nosso lar. Helena sentiu o coração acelerar. Rápido. Forte. Uma leve pressão apertou seu estômago.
Ela olhou para Marcelo buscando tranquilidade. Ele não olhou em seus olhos. Dona Elsa continuou. Cada palavra precisa. Nosso filho, Marcelo, merece estabilidade. Merece uma companheira que possa apoiá-lo e elevar o legado Medeiros. Infelizmente, não é isso que ele tem atualmente. Helena perdeu o fôlego. Não conseguia se mover. Não conseguia falar. Marcelo empurrou lentamente a cadeira para trás e se levantou. Suas mãos estavam rígidas ao lado do corpo. Sua expressão era inexpressiva, como a de alguém que está seguindo instruções em vez de tomar uma decisão. Dona Elsa estendeu a mão por baixo do arranjo de rosas vermelhas e pinhas douradas. Ela pegou uma pasta e a colocou sobre a mesa, na frente de Helena. O movimento foi lento, deliberado, final. Dentro da pasta havia um acordo de divórcio. Helena olhou para ele como se fosse algo irreal, algo saído de um pesadelo, não de uma mesa de jantar decorada para o Natal. Marcelo pigarreou. Sua voz saiu monótona. Helena, eu acho que isso é o melhor. Suas mãos tremeram. Sua visão embaçou. Por um momento, ela pensou que poderia desmaiar e agarrou-se à mesa para se estabilizar. Agora, durante a ceia de Natal, sua voz era apenas um sussurro. A resposta de Dona Elsa foi instantânea. Não há momento melhor. A família está presente. A verdade precisa ser abordada. Helena apertou a mão contra a barriga. O bebê se moveu. Um lembrete de que ela não estava sozinha, mesmo que a sala ao seu redor parecesse brutalmente isolada. Ao redor da mesa, os parentes trocaram olhares desconfortáveis. Alguns cochicharam. Alguém na ponta mais distante murmurou: ela está grávida. Outra pessoa os calou rapidamente. Ninguém se atreveu a se opor a Dona Elsa. Helena tentou engolir o pânico crescente. Marcelo, por favor, olhe para mim. Mas ele manteve o olhar fixo na toalha de mesa polida. Parecia menor do que o habitual. Quase assustado. Mas assustado de quem? Certamente não dela. Dona Elsa colocou uma caneta ao lado da pasta. O clique metálico ecoou como um aviso. Assine, Helena. Esta família merece clareza e você merece saber o seu lugar. Helena sentiu seu coração se despedaçar dentro do peito. Tentou respirar. Tentou estabilizar suas mãos trêmulas, mas a verdade a oprimia de todas as direções. A família Medeiros havia escolhido o momento mais humilhante imaginável, o momento mais vulnerável imaginável, e eles o fizeram sem hesitar. A sala não se moveu no início. Parecia que toda a mesa de jantar havia congelado em seu lugar. As luzes douradas acima piscaram suavemente. A música do coral continuava tocando sua melodia pacífica, completamente alheia ao fato de que o mundo no centro da sala havia desmoronado. A respiração de Helena tremeu em seu peito enquanto ela olhava para os papéis do divórcio à sua frente. As bordas dos documentos já haviam enrolado ligeiramente com a pressão de suas mãos trêmulas. Seu estômago se contraiu e ela instintivamente pressionou a palma da mão contra ele, tentando acalmar a si mesma e ao bebê. Ela podia ouvir cada pequeno som, o tilintar de uma colher em um prato na outra ponta da mesa, o sussurro de um vestido de seda enquanto alguém se mexia desconfortável na cadeira. O suave zumbido da lareira que normalmente trazia calor, agora parecia distante e frio. Alguém tossiu. Outra pessoa murmurou algo, mas ninguém falou claramente. Ninguém se dirigiu a ela. Ninguém perguntou se ela estava bem. Sua visão embaçou novamente. Ela piscou com força, tentando impedir as lágrimas de caírem, mas uma gota morna escorregou pela sua bochecha de qualquer maneira. Caiu diretamente na página superior da pasta de divórcio. A tinta borrou onde a lágrima caiu. Ela limpou rapidamente, envergonhada, embora não tivesse nada do que se envergonhar. Sua voz saiu trêmula. Eu estou grávida. Por que vocês estão fazendo isso agora?
Ela não tinha certeza a quem perguntava. A Marcelo? A mãe dele? A Sala? A Deus? Ninguém respondeu imediatamente. Finalmente, uma das primas de Marcelo, sentada à sua frente, sussurrou: "Isso não está certo." Mas quando Dona Elza virou a cabeça naquela direção, a prima se endireitou com medo e olhou fixamente para o prato. A sala voltou ao silêncio. Helena respirou fundo lentamente, mas engasgou no meio. Seu peito apertou. Seu bebê se moveu novamente, quase como se respondesse à sua angústia. Ela colocou as 2 mãos na barriga e sussurrou tão suavemente que só a criança podia ouvir: "Vai ficar tudo bem. Eu estou bem aqui." As palavras eram para tranquilizá-la. No entanto, vacilaram ao escapar de seus lábios. Ela olhou para Marcelo novamente, esperando por um vislumbre de humanidade. Seus olhos permaneceram baixos. Seus ombros estavam tensos. Ele parecia um homem que havia desistido do controle de toda a sua vida, mas estava deixando a mãe ditar a destruição de sua família. Helena sentiu o calor subir ao seu rosto. Não era raiva. Ainda não. Apenas a profunda dor de alguém que havia amado demais e recebido muito pouco. A alguns assentos de distância, um dos tios mais velhos se inclinou para o outro e murmurou: "Ela pode desmaiar. Olhe para ela." Seu companheiro o calou rapidamente, mas já era tarde. Helena tinha ouvido. Ela sentiu-se fraca. As paredes pareceram mover-se ligeiramente. Ela agarrou a beirada da mesa para se estabilizar. As luzes de Natal ficaram embaçadas em círculos suaves de branco e dourado. A conversa na sala mudou para sussurros suaves, mas cruéis. Ela ouviu fragmentos. É por isso que Dona Elza nunca gostou dela. Ela deveria ter sabido qual era o seu lugar. Pelo menos o bebê ainda será um Medeiros. Cada frase parecia uma agulha espetada em sua pele. Dona Elza recostou-se lentamente na cadeira, satisfeita com a forma como a cena se desenrolava. Ela dobrou o guardanapo e o colocou cuidadosamente no colo, como se nada incomum tivesse acontecido. Sua voz cortou o ar. "Alguém traga água para ela. Ela parece instável." O comentário não era por compaixão. Era para menosprezar. Enquadrava Helena como fraca, emocional, incapaz. Um garçom rapidamente se adiantou com um copo de água. Suas mãos tremeram ligeiramente ao colocá-lo na frente dela. Helena conseguiu um suave "obrigada", embora mal pudesse falar. Ela levou o copo aos lábios, mas sua mão tremeu tão violentamente que algumas gotas derramaram na toalha de mesa. O tecido branco absorveu a água, deixando uma pequena mancha escura que se espalhou lentamente. Dona Elza estalou a língua em desaprovação. Ela não consegue nem segurar um copo direito. A sala ficou mais fria. Helena baixou o copo. "Eu estou sobrecarregada, estou grávida. Este não é o momento certo para nada disso." Sua voz falhou. "Por favor, podemos conversar em particular, em vez de fazer isso na frente de todos?" Dona Elza balançou a cabeça firmemente. "Não há mais nada a ser discutido. A família merece clareza à vista de todos. Não esconderemos verdades desconfortáveis." Seu olhar pousou na barriga de Helena. "E é melhor você aceitar isso agora, antes que a criança chegue. Nossa família exige estrutura, não confusão." O coração de Helena afundou. Ela não conseguia entender como uma mulher podia ser tão cruel, especialmente com alguém que carregava seu próprio neto. Sentiu outra lágrima rolar pelo rosto, seguida por outra. Elas caíram em silêncio. Caíram na toalha, depois nos papéis. Cada lágrima acrescentava uma nova mancha sobre a primeira. Ela tentou limpá-las, mas o ato só piorou seu tremor. Alguém na outra ponta da mesa sussurrou: "Eu me sinto péssima por ela." Outra voz sussurrou em resposta: "Não deixe Dona Elza ouvir você dizer isso." A tensão tornou-se tão densa que sufocava. Helena fechou os olhos por um momento. Tentou imaginar a paz. Tentou imaginar-se no pequeno apartamento onde cresceu,
onde o Natal significava chocolate quente, cobertores macios e risadas. Um lugar onde o amor não precisava ser provado. Um lugar onde a família não punia a vulnerabilidade. Mas a lembrança só aprofundou sua mágoa, porque ela percebeu o quão longe havia se desviado do tipo de vida que um dia conheceu. Quando abriu os olhos, uma lágrima escorreu por seu queixo e caiu em seu vestido. Ela limpou rapidamente, envergonhada novamente, embora não devesse estar. Ela olhou para as altas janelas no final do corredor. A neve havia começado a cair lá fora. Flocos brancos e suaves desciam em espirais lentas e gentis. Neve de Natal, o tipo que normalmente aqueceria seu coração. Esta noite parecia um lembrete de tudo o que era frio ao seu redor. Finalmente, ela sussurrou, mal audível. Eu nunca pensei que você trataria a mãe do seu neto assim. Sua voz quebrou na última palavra. Ninguém respondeu. O único som em toda a sala era a batida silenciosa de seu próprio coração, aterrorizado e frágil, mas ainda tentando se manter firme pelo bebê que carregava. A sala recuperou lentamente o movimento, mas não o calor. O tilintar de um garfo tocando um prato. O suave arrastar de uma perna de cadeira contra o chão polido. As pessoas ajustaram suas posturas, mas ninguém se atreveu a falar alto. A atmosfera parecia envolta em uma densa névoa de desconforto e cada respiração que Helena dava parecia mais pesada do que a anterior. Suas mãos permaneceram protetoramente sobre a barriga, como se estivessem protegendo seu filho das palavras dolorosas que ela sentia que estavam por vir. Dona Elza Medeiros levantou o queixo, preparando-se para sua próxima declaração. Parecia uma rainha se dirigindo a uma corte menor. Ela colocou as pontas dos dedos levemente na borda de seu copo de água, batendo nele uma vez, como se estivesse ordenando atenção plena novamente. Quando ela falou, sua voz se espalhou pela mesa com a precisão de alguém que havia ensaiado cada frase. Sejamos muito claros, disse ela. Esta decisão não é repentina, não é impulsiva, é necessária. Seu olhar pousou em Helena. Não havia doçura nele, nem arrependimento, apenas julgamento. Helena sentiu seu coração se contorcer. Ela tentou se sentar mais ereta. Sua coluna tremeu. Dona Elza continuou. Helena nunca se encaixou totalmente nos padrões desta família. Ela luta com a responsabilidade, carece de disciplina. Até mesmo a gravidez tem sido difícil para ela. Não é justo que meu filho carregue o peso de alguém que não consegue se sustentar. Helena sentiu as palavras atingi-la como socos. Ela apertou a barriga e sussurrou em sua mente. Mantenha a calma. Fique forte. O bebê sente tudo. Engoliu em seco, lutando contra o ardor em seus olhos. Dona Elza falava sobre ela como se ela nem estivesse presente, como se fosse um problema a ser resolvido, não um ser humano sentado ali. Uma das tias pigarreou. Mas ela está grávida. Certamente deveríamos ser compassivos. O olhar de Dona Elza a silenciou instantaneamente. A gravidez não é desculpa para a instabilidade. Uma mulher Medeiros, mesmo esperando, deve demonstrar força. Helena não demonstrou. Helena piscou, atordoada. Eu fiz tudo o que pude, disse ela suavemente. Fui a todas as consultas. Segui todas as instruções médicas. Tentei equilibrar o estresse. Eu não entendo o que fiz de errado. Dona Elza esboçou um pequeno sorriso, quase zombeteiro. Suas emoções são muito frágeis. Sua saúde é imprevisível. Você desmaiou no jantar de gala no mês passado. Sua dor nas costas a manteve em casa no evento da empresa. Você não pode apoiar as obrigações sociais de Marcelo. Esta família exige presença e resiliência. Helena olhou para ela, sem palavras. Isso foram complicações da gravidez. O médico disse que eu deveria descansar.
E você descansou, respondeu Dona Elsa, enquanto meu filho teve que comparecer a eventos sozinho e explicar sua ausência. Isso reflete mal nele, reflete mal em todos nós. Helena sentiu um calor subindo pelo peito. Vergonha, confusão, raiva, dor. O bebê se moveu novamente sob suas palmas. Sua respiração tremeu. Ela olhou para Marcelo, implorando silenciosamente para que ele a defendesse. Ele não o fez. Em vez disso, ele respirou fundo e repetiu as palavras da mãe quase exatamente. Mamãe está certa. Você tem estado sobrecarregada ultimamente. Eu sinto que tudo está caindo sobre mim. Os eventos perdidos. Os momentos emocionais. Atenção. Helena olhou para ele, com a voz embargada. Eu estou grávida do nosso filho. A gravidez não é fácil. Pensei que estávamos navegando nisso juntos. Marcelo evitou os olhos dela novamente. Eu só quero o que é melhor para o bebê. Este estresse não pode ser bom. Talvez a separação alivie a tensão. Helena sentiu algo desmoronar dentro dela. Estresse causado por quê, Marcelo? Por mim? Ou pela pressão que a sua mãe coloca sobre nós? Um murmúrio percorreu a mesa. Alguns convidados se mexeram desconfortavelmente. Alguém sussurrou. Finalmente alguém disse isso. A expressão de Dona Elsa se apertou. Culpar os outros não é próprio de uma futura mãe. Seu tom se aguçou. E não é prudente me questionar nesta mesa. A voz de Helena tremeu. Não estou culpando ninguém. Estou apenas tentando entender por que sou descrita como inapta. Dona Elsa se inclinou lentamente para a frente. Porque você não está preparada para a responsabilidade que está por vir. Eu a observei estes meses, e sua fragilidade é preocupante. Você tem ataques de pânico. Chora facilmente. Mostra estresse com o menor desacordo. O peito de Helena apertou. Ela tinha chorado porque se sentia sozinha, porque Marcelo se tornara distante, porque Dona Elsa a criticava quase todos os dias. No entanto, ouvir suas emoções serem usadas como armas contra ela parecia insuportável. Dona Elsa continuou. Um herdeiro Medeiros deve nascer em um ambiente estável. Você não proporciona isso. Helena balançou a cabeça em descrença. Eu proporciono amor. Eu proporciono cuidado. Eu proporciono tudo o que posso. Dona Elsa arqueou as sobrancelhas. Mas não força, não status. Helena pressionou a mão na barriga enquanto outra onda de emoção a invadia. Seu bebê se moveu suavemente, percebendo sua angústia. Ela inspirou, expirou, tentou recuperar o equilíbrio. Marcelo recuou ligeiramente, como se estivesse se distanciando de ambas as mulheres. Eu não posso continuar defendendo os mesmos problemas. Mamãe está certa. Eu sinto que você precisa de mais apoio do que posso dar. Eu tenho investidores para gerenciar. Eu tenho uma empresa para administrar. Eu não posso estar em todo lugar ao mesmo tempo. Neste momento, o coração de Helena se partiu. Eu nunca pedi para você estar em todo lugar. Eu só pedi para você estar comigo. Outro sussurro percorreu a sala. Isso é cruel, disse alguém baixinho. Helena prendeu a respiração. Suas lágrimas finalmente se soltaram. Elas escorregaram pelo rosto em silêncio, caindo na toalha e criando círculos escuros e irregulares no tecido branco. Ela limpou rapidamente, envergonhada e exposta. A voz de Dona Elsa cortou o momento. Não estamos aqui para debater. Estamos aqui para expor fatos. O casamento não é mais adequado. Meu filho merece uma parceira que possa elevá-lo, não segurá-lo. E esta criança merece um futuro sem caos. Helena sentiu uma dor aguda no peito. Caos. Você acha que eu trago caos? Dona Elsa assentiu calmamente com frieza. Sim, e precisa acabar. Helena olhou ao redor da sala. Os rostos estavam borrados por suas lágrimas. Alguns eram compreensivos. Outros eram indiferentes. Muitos tinham medo de falar. Ela estava cercada de pessoas,
mas completamente sozinha. Ela baixou o olhar para os papéis novamente. Eles estavam na mesa como um veredito, esperando para serem assinados. Não porque ela havia falhado, mas porque Dona Elsa havia decidido que ela não era digna. Naquele momento, algo dentro de Helena começou a mudar. A dor ainda ardia, mas por baixo dela, um novo sentimento se agitou. Uma raiva silenciosa, uma força silenciosa, uma compreensão silenciosa de que a história que estava sendo contada sobre ela era uma mentira, elaborada por uma mulher que nunca a quis ali em primeiro lugar. Ela pressionou suavemente a palma da mão na barriga. Os batimentos cardíacos dela desaceleraram. Sua respiração se estabilizou, e ela sussurrou tão suavemente que mal saiu dos lábios. Esta não é a verdade, e um dia vocês saberão disso. A tensão na sala de jantar tornou-se tão densa que Helena quase podia senti-la pressionando sua pele. Cada enfeite na imponente árvore de Natal parecia brilhar com um brilho frio, como se refletisse a crueldade que agora enchia a sala. A lareira crepitava suavemente no final do corredor, mas até mesmo seu calor parecia distante. A atmosfera havia se tornado gélida, e Helena a sentiu se instalar em seu peito. Dona Elsa Medeiros levantou-se da cadeira com a graça lenta e deliberada de alguém que tinha controle absoluto. O tecido esmeralda de seu vestido de noite cintilava sob as luzes do lustre enquanto ela contornava um lado da mesa. Seus saltos batiam suavemente contra o chão polido. Cada passo ecoava como um lembrete de que era ela quem ditava cada compasso da noite. Ela parou atrás da cadeira de Helena. O silêncio na sala se aprofundou. Já que parece que ainda há confusão, disse Dona Elsa calmamente, vou esclarecer a situação. Helena sentiu um arrepio percorrer suas costas. Ela apertou a beirada da mesa, sua outra mão retornando instintivamente à barriga. Seu bebê se moveu novamente, sentindo sua inquietação. Ela desejou poder cobrir todo o estômago como um escudo. Dona Elsa colocou uma pasta grossa sobre a mesa na frente de Helena. O som foi nítido, cortou o silêncio como uma lâmina. Dentro da pasta havia documentos, gráficos, e-mails impressos, resumos financeiros. Uma coleção de papéis que Helena nunca tinha visto antes. Estes são exemplos, disse Dona Elsa, seu tom quase casual, de por que você não é adequada para esta família. Helena olhou fixamente para a pasta, piscando através de novas lágrimas. O que isso deveria ser? Evidência. Ela abriu a pasta, virando-a para que todos na mesa pudessem ver. Ela pegou a primeira página. Aqui, seu relatório médico de outubro. Você desmaiou devido ao estresse e nutrição inadequada. Helena sentiu sua garganta apertar. Isso foi porque a gravidez era avassaladora. O médico disse que eu precisava descansar. Mas você criou uma cena pública, disse Dona Elsa, com voz nítida. Seu desmaio interrompeu um evento de caridade que era crítico para a reputação de nossa família. Helena balançou a cabeça. Eu estou grávida. Complicações acontecem. Dona Elsa a ignorou. Ela pegou outra página. Aqui. E-mails da assistente executiva de Marcelo. Eventos que você perdeu. Reuniões que você cancelou em nome dele. Festas onde sua ausência exigiu explicação. Helena sentiu o calor subir em suas bochechas. Ela estava seguindo conselhos médicos. Ela não queria colocar o bebê em risco. Dona Elsa levantou uma sobrancelha. E, ao fazê-lo, você colocou em risco a credibilidade de Marcelo. Um suspiro surgiu de alguém na mesa. Outra pessoa murmurou. Isso é cruel. Mas ninguém ousou falar mais alto do que um sussurro. Helena se virou para Marcelo. Você me disse que estava tudo bem ficar em casa. Você disse que entendia. Marcelo desviou o olhar. A vergonha brilhou em seu rosto, mas ele não falou. Dona Elsa fechou a pasta lentamente, como se estivesse finalizando uma declaração. Helena,
Esta família não tolera fraqueza, e sua gravidez revelou fraqueza a cada passo. Helena sentiu algo se quebrar dentro dela. Ela forçou sua voz a se manter firme. Gravidez não é fraqueza. Carregar um filho não é fraqueza. Dona Elsa encolheu os ombros ligeiramente. Talvez, mas é fraqueza no seu caso. Ela gesticulou para os parentes sentados ao longo da mesa. Todos nós vemos sua instabilidade, suas lágrimas, seu nervosismo, sua incapacidade de lidar com o estresse. Você não está pronta para criar um herdeiro Medeiros e certamente não está pronta para fazer parte desta família. Helena sentiu as lágrimas voltarem a surgir. Suas mãos tremeram enquanto as pressionava contra a barriga, tentando se manter inteira. Este é o momento mais importante da minha vida, ela sussurrou. Eu amo este bebê. Estou fazendo o meu melhor. Dona Elsa esboçou um sorriso fino. Seu melhor é insuficiente. Helena sentiu seu coração se contorcer. Com esforço, ela olhou ao redor da sala, esperando encontrar um olhar compassivo. Alguns parentes evitaram o olhar dela. Alguns pareciam magoados, mas permaneceram em silêncio. Ela percebeu então que o silêncio era a maneira deles de sobreviver ao domínio de Dona Elsa. Dona Elsa se aproximou mais. Sua voz se suavizou, mas a suavidade era perigosa. Deixe-me explicar por que este casamento precisa terminar agora. Se você ficar com Marcelo, trará tensão e instabilidade para a vida desta criança. Você se tornará um obstáculo na carreira dele. Você prejudicará o legado dos Medeiros. E eu não posso permitir isso. As palavras atingiram Helena em ondas. Ela se sentiu tonta. Colocou as duas mãos na mesa para se firmar. Você está falando sobre o meu bebê, disse ela calmamente. Meu filho, como você pode nos tratar assim? Dona Elsa não se alterou. Porque eu sei o que é melhor. Helena sentiu a raiva crescendo dentro dela, mas estava presa sob a dor, o medo e a descrença. Ela não conseguia encontrar forças para expressá-la. Ainda não. Dona Elsa pegou os papéis do divórcio novamente e os colocou diretamente na frente de Helena, com movimentos bruscos. Ela se virou para a mesa, levantando a voz o suficiente para garantir que todos ouvissem. Esta mulher não pode fornecer a força que nossa família exige. É melhor ela se separar agora, antes que o bebê nasça, antes que mais danos sejam causados. O coração de Helena palpitou em seus ouvidos. Ela perdeu o fôlego. Sentiu como se toda a sala estivesse se fechando sobre ela. Um primo do outro lado da mesa sussurrou. Ela está grávida. Isso é cruel. Mas o sussurro se dissolveu em silêncio quando Dona Elsa lançou um olhar fulminante em sua direção. Dona Elsa virou-se para Helena. Assine. Termine isso em silêncio. Você ainda pode sair com dignidade. Helena olhou para sua barriga. A curva suave sob seu vestido subia e descia com suas respirações assustadas. Ela colocou as duas mãos sobre ela novamente, tentando desesperadamente se enraizar. Seu filho chutou suavemente, lembrando-a de que ela não estava sozinha. Não completamente. Sua voz saiu frágil. Você está tirando tudo de mim? Dona Elsa a corrigiu. Não, eu estou abrindo caminho para meu filho e para o nome Medeiros. Helena sentiu uma lágrima escorregar pela bochecha. Ela não a secou desta vez. Deixou-a cair. Deixou-a encharcar sua pele como um lembrete de que ela ainda era humana, mesmo que ninguém ali parecesse se importar. E naquele momento, cercada por adornos brilhantes e decorações elegantes e parentes ricos que se recusavam a intervir, Helena compreendeu algo com clareza dolorosa. Seu sofrimento não era acidental. Era intencional. Foi orquestrado por uma mulher que nunca a quis ali. E esta noite, na frente de toda a família Medeiros, Dona Elsa Medeiros havia escolhido esmagá-la completamente. O salão de jantar parecia menor a cada respiração que Helena dava.
O que antes era uma grande reunião de Natal, agora parecia um tribunal, onde ela era a única ré. O brilho quente do lustre parecia diminuir à medida que o peso das acusações de Dona Elsa enchia a sala. Um nó se formou no estômago de Helena. Sua mão moveu-se instintivamente para a barriga, tentando acalmar a si mesma e a criança que se movia nervosamente dentro dela. Dona Elsa voltou para seu assento, mas sua presença não diminuiu. Ela se sentou com a confiança de alguém que acreditava que sua autoridade era absoluta. Endireitou o guardanapo com um movimento preciso dos dedos. Então, dobrou as mãos ordenadamente sobre a mesa. O movimento era tão calmo, tão seguro, que causou um arrepio em Helena. Nada neste momento horrível perturbava Dona Elsa. Ela não estava agindo por emoção. Ela estava executando um plano. Quando ela falou novamente, sua voz carregava um tom que fez toda a sala ouvir. Há mais uma coisa que precisa ser abordada. Seus olhos fixaram-se em Helena. Se você se recusar a cooperar, não teremos escolha a não ser tomar medidas legais. Helena franziu a testa ligeiramente, confusa e aterrorizada. Medidas legais para quê? Dona Elsa respondeu sem hesitar. Pela custódia, pela proteção desta criança, pela preservação do futuro de nossa família. Um suspiro percorreu a mesa. Até mesmo os parentes que haviam permanecido em silêncio pareciam assustados com o quão longe ela estava disposta a ir. O coração de Helena palpitava dolorosamente. Você não pode levar meu bebê. Dona Elsa inclinou a cabeça. Seu tom permaneceu gelado. Se o tribunal a vir como emocionalmente instável ou incapaz de fornecer um ambiente adequado, absolutamente pode fazê-lo. Helena perdeu o fôlego. Ela havia lido sobre batalhas de custódia, mas a ideia de perder seu filho antes mesmo de dar à luz era algo que ela nunca tinha imaginado. Ela sentiu seu pulso acelerar. Seu peito apertou. Suas mãos tremiam enquanto as pressionava protetoramente sobre o estômago. Marcelo pigarreou. Ele sentou-se mais ereto, como se estivesse tentando parecer racional. Mamãe está apenas dizendo que, se nos separarmos, precisamos pensar no que é melhor para o bebê. A estabilidade é importante. Helena olhou para ele, atordoada. Você está dizendo que eu não posso dar estabilidade ao nosso bebê? Marcelo evitou o olhar dela. Estou dizendo que o estresse em nosso relacionamento não é saudável. Talvez o tribunal devesse avaliar qual é o melhor ambiente. Sua voz elevou-se ligeiramente. Estresse causado por quê? Pela gravidez. Por estar exausta. Por tentar lidar com tudo isso sozinha. Dona Elsa interrompeu. Estresse causado pela sua incapacidade de se adaptar a esta família. Não pela gravidez. Seu tom se aguçou. E uma mãe que não consegue lidar com o estresse é uma base deficiente para uma criança. Helena sentiu sua garganta arder. Ela tentou acalmar sua respiração. Eu estou fazendo tudo o que posso. Eu amo este bebê mais do que tudo. Você não pode transformar isso em fraqueza. Dona Elsa tamborilou um dedo bem cuidado na toalha de mesa. Amor não é suficiente, querida. Os tribunais exigem provas. E nós temos muitas. Os olhos de Helena se arregalaram. Evidência de quê? Dona Elsa levantou a pasta novamente. Seus episódios médicos, seus surtos emocionais, seus desmaios, suas ausências, tudo documentado, tudo preocupante. Helena balançou a cabeça desesperadamente. Esses eram sintomas normais da gravidez. Qualquer um pode ver. Dona Elsa respondeu calmamente. Qualquer um, exceto a lei. A lei valoriza a estabilidade. E o nome Medeiros não pode apostar na instabilidade. Helena sentiu uma onda de náusea. Ela fechou os olhos brevemente. A sala girou. Ela tentou respirar devagar, mas a dor em seu estômago a avisou que sua ansiedade estava afetando o bebê.
Uma das tias mais velhas inclinou-se ligeiramente para a frente, sua voz tremendo com cautela. Dona Elsa, talvez isso seja demais. Ela está carregando nosso neto. Talvez devêssemos discutir isso com mais delicadeza. Dona Elsa lançou-lhe um olhar tão frio que a mulher recuou imediatamente. Helena olhou ao redor da sala novamente, esperando, rezando para que alguém a defendesse. Alguém que dissesse que o que estava acontecendo estava errado, mas tudo o que ela viu foram olhos baixos, mandíbulas tensas, pessoas tentando sobreviver à tempestade, fingindo que não a estavam testemunhando. Dona Elsa colocou os papéis do divórcio diretamente na frente de Helena mais uma vez. Se você assinar agora, você sairá com dignidade e talvez possamos evitar uma disputa de custódia. Helena sentiu as palavras atingi-la como uma faca. Evitar uma disputa de custódia? Você está me ameaçando tirar meu filho de mim, a menos que eu assine. Dona Elsa esboçou um sorriso fino e satisfeito. Estou delineando suas opções. A respiração de Helena ficou irregular. Ela sentiu uma pequena cãibra sob as costelas, não do bebê, mas do medo. Ela colocou as duas mãos na mesa para se estabilizar. Por favor, eu imploro, eu estou grávida. Este estresse é prejudicial. Podemos conversar sobre isso em particular, sem ameaças. Ameaças? Não, Dona Elsa respondeu, como se estivesse discutindo um contrato de negócios. Isso é clareza, e a clareza é necessária para o futuro de uma criança. Helena engoliu em seco. Ela levantou o olhar para Marcelo novamente. Você vai deixar ela fazer isso? Você vai deixar sua mãe tirar nosso bebê de mim? Marcelo esfregou a nuca, como se estivesse desconfortável, mas ele ainda não a defendeu. Os tribunais tomam essas decisões, Helena. Não nós. Ela olhou para ele, a descrença inundando seus olhos. Mas você pode dizer a verdade a eles. Você pode dizer a eles que eu sou uma boa mãe. Você pode dizer a eles que estou fazendo o meu melhor. Você pode dizer a eles que não sou perigosa, que não sou uma mãe incapaz. A voz de Marcelo suavizou-se apenas ligeiramente. Eu não quero conflito. Mamãe tem advogados. Ela sabe como essas coisas funcionam. Se resistirmos, vai ficar feio. Helena sentiu as lágrimas voltarem a surgir. Ela tentou piscar para afastá-las, mas outra escorregou por sua bochecha. Ela a limpou rapidamente, envergonhada. Mas mais se seguiram. Sua voz falhou. Você está escolhendo o caminho fácil, não o certo. Ninguém se moveu para confortá-la. Dona Elsa recostou-se em sua cadeira. Você tem uma escolha, Helena. Assine agora e vá em paz. Ou lute e arrisque perder tudo, incluindo o filho que você parece tão determinada a manter. Helena colocou a mão com mais firmeza na barriga. O bebê chutou suavemente. Um pequeno lembrete de esperança em meio à devastação. Eu não posso perder meu bebê, ela sussurrou, quase para si mesma. Dona Elsa assentiu como se estivesse satisfeita. Então assine. A sala prendeu a respiração. As luzes piscantes refletiam nos talheres como pequenas faíscas de fogo frio. Helena sentiu todos a observando, esperando, julgando. Alguns com pena, outros com desconforto, poucos com cruel satisfação. Seu coração retumbava em seus ouvidos. Ela se sentiu encurralada, presa, aterrorizada. A pressão ao seu redor apertou como uma prensa. E pela primeira vez naquela noite, ela entendeu a verdadeira profundidade do poder de Dona Elsa Medeiros. O salão de jantar estava mais frio do que o ar do inverno. Mesmo com o brilho das velas e o brilho dourado das luzes de Natal dançando pelas paredes, nada conseguia suavizar a crueldade afiada que havia se instalado na sala. Helena podia senti-la pressionando seus ombros e apertando em torno de seu peito. Suas mãos tremiam enquanto ela segurava a barriga, tentando acalmar a pequena vida dentro dela.
mas o estresse que pulsava em suas veias fazia com que todo o seu corpo parecesse instável. Dona Elsa a observava com uma expressão de puro cálculo, sem piedade, sem hesitação, com a confiança de que tinha controle total do momento. Ela pegou seu copo de água e tomou um gole lento, como se desse tempo para Helena absorver a crueldade de suas decisões. Os papéis do divórcio permaneciam no centro da mesa, emoldurados pelo brilhante arranjo de Natal, que agora parecia horrivelmente fora do lugar. Deveria ter simbolizado calor e família. Em vez disso, erguia-se como uma decoração cruel que cercava uma mãe que estava sendo forçada a quebrar o próprio coração. Dona Elsa baixou seu copo suavemente. Não vamos prolongar mais isso. É hora de assinar. Sua voz carregava o peso de uma ordem. Helena engoliu em seco. Sua garganta estava seca. Seu estômago apertou quando o bebê se moveu novamente. Eu não consigo pensar direito. Estou sobrecarregada. Este estresse não é bom para o bebê. Dona Elsa desconsiderou sua preocupação com um aceno de mão. O bebê ficará bem. O que importa agora é trazer clareza a esta família. Helena sentiu um ardor atrás dos olhos. Clareza para você, não para mim, não para meu filho. O olhar de Dona Elsa endureceu. Clareza para todos, incluindo a criança. Uma criança não deve vir a um mundo cheio de caos. Helena sentiu seu coração se contorcer dolorosamente com a palavra caos. Eu não sou caos. Eu sou uma mãe tentando proteger meu bebê. O canto da boca de Dona Elsa se ergueu em um pequeno e frio sorriso. Então, proteja seu bebê cooperando. Helena sentiu-se tonta. Sua respiração engasgou novamente. Ela tentou inalar profundamente, mas seus pulmões pareciam tensos. Sua visão embaçou por um momento e ela colocou a mão na mesa para se estabilizar. Alguns parentes sussurraram ansiosamente. Alguém no final distante disse baixinho: Ela parece que pode desmaiar de novo. Dona Elsa ignorou todos eles. Ela pegou a caneta e a colocou na mão trêmula de Helena. O metal parecia frio contra sua pele, quase como gelo. Assine os papéis, agora. Helena olhou fixamente para a caneta. Seus dedos tremiam violentamente. Ela sentiu seu bebê se mover novamente, como se sentisse seu medo. Seu peito apertou com pânico. Eu preciso de tempo. Eu preciso respirar. Eu preciso pensar. Dona Elsa se inclinou mais. Tempo é exatamente o que você não tem. Ou você assina agora, ou começamos o processo legal pela custódia logo pela manhã. A voz de Helena quebrou. Por favor, eu imploro. Isso não está certo. Dona Elsa se endireitou, sua postura régia e impiedosa. O que é certo é irrelevante. O futuro do nome Medeiros é o que importa. Helena sentiu uma onda de emoção invadi-la. Dor, medo, vergonha, impotência. Tudo se contorcendo junto em algo pesado e sufocante. Suas lágrimas borraram a tinta do documento enquanto ela olhava fixamente para ele. As palavras pareciam dançar diante dela pelo ardor de suas lágrimas. Marcelo havia ficado em silêncio na maior parte, mas agora ele se mexeu com desconforto. Talvez devêssemos terminar isso. Já está difícil para todos. Helena olhou para ele com uma mistura de descrença e desolação. Difícil para todos. Eu sou quem está carregando nosso filho. Sou eu quem perde minha família. Sou eu quem você está abandonando. Marcelo desviou o olhar, a culpa piscando em suas feições, mas não o suficiente para fazê-lo se levantar. Dona Elsa virou-se bruscamente para ele. Não hesite, Marcelo. Isso é necessário. Então ela encarou Helena novamente, seu tom definitivo. Assine. As lágrimas de Helena irromperam novamente. Seu peito subia e descia com respirações irregulares. Ela pressionou uma mão contra o estômago, sussurrando em silêncio para seu bebê. Vai ficar tudo bem. Eu estou com você. Toda a sala assistia.
Cada parente, cada garçom, cada par de olhos parecia fixo nela. Alguns estavam cheios de pena, outros com desconforto. Poucos com um acordo silencioso, mas ninguém falou em sua defesa. O silêncio da sala era sua própria forma de crueldade. Helena piscou lentamente. Sua visão embaçou, o bater do coração ressoando em seus ouvidos. Ela se sentia pequena. Ela se sentia frágil. Ela se sentia como uma mulher sozinha, no centro de uma tempestade criada por pessoas que nunca se importaram com ela. Seus dedos se curvaram em torno da caneta. Sua mão moveu-se em direção ao papel. Dona Elsa assentiu em aprovação. Bom, vamos acabar com esta decepção de uma vez por todas. A mão de Helena parou no meio do caminho. Isso não é uma decepção, ela sussurrou. Este é o meu casamento. Foi, corrigiu Dona Elsa, até você provar que era indigna dele. Helena sentiu sua respiração falhar. Ela olhou para a barriga novamente. O bebê chutou suavemente, uma insistência terna que puxou seu coração em duas direções ao mesmo tempo. Lutar ou proteger. Suas lágrimas pingaram na linha da assinatura. Ela limpou rapidamente, envergonhada por não conseguir parar de chorar. Mas toda vez que ela piscava, outra lágrima se formava. Ela sentia como se estivesse se afogando em sua própria desolação. Ela fechou os olhos por um momento. Então os abriu novamente. A caneta tocou o papel. Ela assinou seu nome, cada letra trêmula e instável. Quando terminou, sua respiração deixou seu corpo em uma expiração trêmula. Ela se sentiu oca, vazia, como se algo dentro dela tivesse sido arrancado. Um murmúrio percorreu a sala. Algumas pessoas se mexeram desconfortáveis. Outras tentaram fingir que nada havia acontecido. A música do coral ao fundo soava quase cruel agora. Uma melodia alegre que colidia com a devastação que enchia o coração de Helena. Dona Elsa inclinou-se para a frente e pegou os papéis assinados com uma expressão orgulhosa e satisfeita. Excelente! O assunto está resolvido. Helena olhou para as mãos. Elas estavam tremendo. Sua respiração estava instável. Seu bebê se moveu suavemente sob sua palma, como se sentisse que algo em seu mundo havia mudado. Dona Elsa dobrou os papéis com cuidado. Agora podemos continuar com o jantar. Helena sentiu uma onda de descrença invadi-la. Continuar com o jantar, como se seu coração não tivesse acabado de ser quebrado em pedaços. Como se seu casamento não tivesse terminado bem na frente de toda a família. Como se ela não fosse uma mãe grávida que havia sido destruída da maneira mais cruel possível. Ela tentou falar, mas nenhum som saiu. A humilhação não era apenas completa, era celebrada, e no fundo dela, sob o medo e a dor, algo pequeno, mas feroz, começou a se agitar. Por um longo momento depois que ela assinou os papéis, Helena não conseguiu ouvir nada. A música do coral, o tilintar dos talheres, os sussurros de parentes distantes, tudo se desvaneceu sob o tamborilar de seu próprio batimento cardíaco. Seu mundo tinha se reduzido à caneta fria em sua mão, a tinta no papel, a dor em seu peito e o movimento suave e assustado da criança sob sua palma. Ela se sentiu dormente, como se sua alma tivesse se afastado de seu corpo para evitar a dor. Ela largou a caneta lentamente. Seus dedos não paravam de tremer. Sua visão embaçou novamente. Ela respirou fundo. O ar parecia áspero e fino. A humilhação ainda queimava sua pele. Ela foi forçada a abrir mão de seu casamento enquanto carregava o mesmo filho que aquele casamento havia criado. Seu coração parecia em pedaços, mas algo mais profundo do que a angústia se agitou por trás da dor. Algo pequeno, algo firme, uma faísca. Ela pressionou as duas mãos na barriga, não apenas para se confortar, mas para se lembrar porque não podia desmoronar completamente.
O bebê se moveu novamente, quase como se respondesse ao seu toque. O calor daquele pequeno movimento pulsou através dela. A enraizou de uma maneira que nada mais tinha feito naquela noite. Ela inspirou lentamente. Depois expirou e levantou a cabeça. Toda a mesa olhava fixamente, esperando ver uma mulher derrotada, uma mulher que desmoronaria, uma mulher que aceitaria seu lugar no ponto mais baixo da hierarquia da família Medeiros. Em vez disso, Helena empurrou a cadeira para trás e se levantou. O movimento enviou um choque sutil pela sala. Vários parentes se endireitaram. Alguns garçons ficaram imóveis. Até mesmo as luzes de Natal se refletiam em suas bochechas manchadas de lágrimas, com um desafio tranquilo que não estava ali antes. Seus joelhos tremiam, mas ela permaneceu ereta. Ela se manteve de pé, com uma mão apoiada protetoramente na barriga. Sua postura, embora frágil, carregava uma força que nem ela mesma compreendia totalmente ainda. Marcelo olhou para ela, assustado. Helena, sente-se, você não deveria estar de pé. Você acabou de assinar. Helena olhou para ele pela primeira vez, não com olhos suplicantes, mas com clareza. Eu sei exatamente o que acabei de fazer. Sua voz saiu suave, mas não vacilou. Dona Elsa levantou uma sobrancelha, divertida. Há algo que você deseja acrescentar? O assunto está encerrado. Helena virou a cabeça para a mulher mais velha. Algo dentro dela se encaixou. O medo que a havia envolvido a noite toda afrouxou o aperto. Ela sentiu uma estranha firmeza em seu peito. Sim, disse ela. Há algo que eu quero dizer. A sala ficou em silêncio novamente, mas desta vez era um tipo diferente de silêncio. Não confusão, não pena, expectativa. Helena apoiou as mãos no encosto da cadeira. Sua respiração desacelerou. Sua voz ficou mais forte. Eu fiquei quieta a noite toda. Tentei ser respeitosa. Tentei ser paciente. Tentei ser compreensiva. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas próximas palavras se acumular. Mas eu terminei de ficar em silêncio. Alguns parentes trocaram olhares de surpresa. A mudança era perceptível. A mulher frágil que estava chorando momentos atrás agora falava com uma calma que ressoava por toda a mesa. A expressão de Dona Elsa endureceu. Cuidado com o seu tom, Helena. Você não faz mais parte desta família. Helena assentiu suavemente. Eu ouvi você na primeira vez, e na segunda, e na terceira. Ela colocou a mão na barriga novamente. Mas esta criança ainda é minha, e eu não vou deixar ninguém me tratar como se eu fosse descartável. Uma pequena onda de reação se moveu pela mesa. Alguém murmurou. Isso mesmo, baixinho. Outro parente conteve um suspiro silencioso. Helena continuou, sua voz mais clara agora. Você me chamou de fraca. Você disse que eu sou instável. Você disse que a gravidez me torna incapaz. Ela olhou diretamente para Dona Elsa. Mas carregar um filho não é fraqueza. Sobreviver a esta noite não é fraqueza. E amar o meu bebê não é fraqueza. Dona Elsa recostou-se na cadeira com um sorriso tenso. Discursos emocionais não mudarão nada. Helena não vacilou. Eu não estou tentando mudar sua opinião. Você tomou sua decisão muito antes desta noite. Ela engoliu em seco, se acalmando. Mas eu não vou deixar este momento definir quem eu sou, ou quem eu serei como mãe. Marcelo finalmente se levantou, confuso. Helena, por favor, sente-se. Você precisa descansar. Mamãe está certa de que o estresse não é bom para o bebê. Helena olhou para ele com um cansaço que era mais profundo do que suas lágrimas. Se você realmente se importasse com o estresse, Marcelo, você não teria permitido que isso acontecesse. Suas palavras foram suaves, mas carregavam uma verdade pesada que o fez estremecer. A sala ficou em silêncio.
Helena continuou. Eu tentei ser a esposa que esta família queria. Eu tentei ser a nora que sua mãe aceitaria. Mas nada do que eu fiz foi suficiente. E eu terminei de tentar. Os olhos de Dona Elsa se estreitaram. Não finja que você tem poder aqui. Helena sustentou o olhar dela sem piscar. Eu não preciso de poder para falar a verdade. Uma tensão sutil se moveu pela sala. Alguns parentes baixaram os olhos, envergonhados por terem permanecido em silêncio a noite toda. Outros olhavam para Helena com um respeito crescente que nunca tinham demonstrado antes. Eu posso estar saindo desta casa, disse Helena suavemente, mas eu estou saindo com meu filho. Eu estou saindo com a minha dignidade. E estou saindo com a força que encontrei esta noite. Sua barriga apertou novamente. O bebê chutou suavemente. Ela respirou fundo. Você queria que eu me sentisse pequena, disse ela. Mas o que você realmente fez foi me lembrar por que eu preciso ser forte. Dona Elsa zombou baixinho, mas algo em sua postura mudou. Pela primeira vez naquela noite, ela pareceu perturbada. Durou apenas 1 segundo, mas Helena viu. A mulher mais velha viu que Helena havia encontrado algo perigoso. Uma voz, uma espinha dorsal, uma faísca que poderia crescer em algo que Dona Elsa não poderia controlar. Helena tocou suavemente seu estômago novamente. Esta criança merece uma mãe que pode se levantar, mesmo quando seu coração está se partindo, mesmo quando o mundo é cruel, mesmo quando as pessoas tentam tirar tudo dela. Suas próximas palavras foram silenciosas, mas ecoaram pelo corredor. Eu não terminei, nem esta noite. E nunca. Um instante de silêncio se seguiu. Depois outro. A sala parecia mudar com ela. Ela ainda estava ferida. Ela ainda estava assustada, mas não estava mais quebrada. A mudança havia começado, e nada impediria o que viria a seguir. O salão de jantar tinha ficado dolorosamente silencioso após a declaração de Helena. Sua coragem pairava no ar como uma faísca silenciosa que se recusava a se apagar. Pela primeira vez desde o início da noite, Dona Elsa Medeiros parecia perturbada, apenas ligeiramente, apenas por um momento. Mas Helena viu. A mudança foi pequena, mas poderosa. Foi a primeira rachadura na armadura da mulher que controlava esta casa há décadas. Helena ficou ali, respirando fundo com o peso em seu peito, uma mão em sua barriga, enquanto o bebê se movia novamente. Ela estava cansada, exausta, mas mais forte do que estivera 1 hora antes. Seu olhar permaneceu firme enquanto ela observava a longa mesa cheia de pessoas que haviam sido testemunhas silenciosas de sua humilhação. Então, veio um som que não pertencia. O ranger das grandes portas da frente se abrindo. O barulho se espalhou pelo corredor e fez vários parentes virarem a cabeça. Algumas sobrancelhas se levantaram. Ninguém era esperado para se juntar ao jantar. A casa Medeiros era obcecada por protocolo. Visitas inesperadas eram quase inéditas. Os passos que se seguiram foram firmes e medidos. Cada um ecoava pelo hall de mármore, mais alto e mais perto, como se fossem carregados pelo próprio propósito. Os olhos de Dona Elsa se estreitaram. Quem é? O jantar está fechado a convidados. Ninguém lhe respondeu. O coração de Helena deu um pulo. Ela reconheceu aquele som. Não o tinha ouvido muitas vezes nos últimos anos, mas ele havia moldado os primeiros anos de sua vida. Um ritmo constante, protetor. Um som que sempre a alcançava antes que o perigo pudesse. As portas do salão de jantar se abriram. Um homem alto entrou. Sua presença preencheu a sala antes que ele dissesse uma palavra. Ele usava um longo casaco preto salpicado de neve. Seus ombros eram largos. Sua expressão era solene. Seus olhos eram penetrantes,
quentes e ferozes ao mesmo tempo. Ao lado dele estavam 2 membros da equipe de segurança, vestidos com trajes discretos. Um terceiro homem carregava uma maleta. Cada membro da família Medeiros se enrijeceu, sentindo a autoridade mesmo antes de reconhecer o rosto. Os lábios de Helena se entreabriram. Ela perdeu a respiração. Um alívio a invadiu, como uma súbita explosão de luz. "Pai!" Sua voz era suave, quase incrédula. Ricardo Monteiro olhou diretamente para ela. Sua expressão mudou instantaneamente. A firmeza derreteu em preocupação. Ele caminhou em direção a ela, ignorando os rostos chocados ao seu redor. Quando a alcançou, colocou suas grandes mãos suavemente em seus ombros. Depois, baixou uma mão para apoiá-la logo acima de sua barriga. "Você está bem, querida?" Sua voz suavizou de uma maneira que ela não tinha ouvido a noite toda. No momento em que soube que algo estava errado, vim o mais rápido que pude. Os olhos de Helena se encheram novamente, mas desta vez suas lágrimas vieram de algo diferente. Segurança, reconhecimento, o consolo de alguém que realmente a via. Dona Elsa levantou-se bruscamente da cadeira, a indignação preenchendo suas feições. "O que isso significa? Você não pode simplesmente invadir minha casa. E quem é você?" Ricardo virou a cabeça lentamente, seu olhar gelando. "Sua casa está mantendo minha filha, e ela claramente não está segura aqui." Uma onda de choque percorreu a mesa. Murmúrios irromperam. "O pai dela", disse um deles. "Ele parece familiar. Esse é Ricardo Monteiro." O rosto de Dona Elsa empalideceu. Ela reconheceu o nome antes de compreender totalmente as consequências. Monteiro. Como na família Monteiro Investimentos. Lucas interveio na frente de Helena como se a estivesse protegendo de qualquer dano adicional. Exatamente. E como no pai dela. Marcelo levantou-se desajeitadamente, assustado. "Helena, você nunca nos contou." Helena respirou fundo suavemente. "Vocês nunca perguntaram." A sala explodiu em murmúrios novamente. As conversas se sobrepuseram, os olhos arregalaram. Alguns parentes sentaram-se de repente mais eretos, percebendo o quão severamente haviam julgado mal a mulher que permitiram ser humilhada. Dona Elsa forçou-se a recuperar a compostura. "Isso não muda nada. Um sobrenome não apaga a instabilidade. Não muda o que ela fez." Ricardo ignorou suas palavras. Ele estendeu a mão para a maleta que seu associado carregava. O homem a abriu e entregou a Ricardo uma pilha de documentos cuidadosamente encadernados e organizados. Ricardo colocou a pilha sobre a mesa diretamente na frente de Dona Elsa. "Na verdade", ele disse calmamente, "isso muda tudo." Dona Elsa levantou o queixo. "Eu não preciso olhar para o que quer que sejam." Ricardo colocou a mão no topo do dossiê. "Você deveria. Estes registros mostram sua interferência no casamento de Marcelo e Helena, suas tentativas de manipular narrativas médicas, seus esforços para fabricar provas de instabilidade e o mais preocupante de tudo, vários documentos financeiros ligados a Medeiros Empreendimentos que indicam má gestão e transações ocultas." Dona Elsa perdeu o fôlego. "Isso é absurdo. Você não tem o direito de invadir nosso negócio." Ricardo manteve seu olhar inabalável. "Eu tenho todo o direito. 40% da Medeiros Empreendimentos tem sido discretamente possuído pela família Monteiro há anos." A sala ficou em silêncio novamente. Alguém ofegou ruidosamente. Outra pessoa cobriu a boca. Os joelhos de Marcelo quase cederam, enquanto ele se sentava novamente em estado de choque. Helena viu o rosto de Dona Elsa perder a cor. Pela primeira vez, a mulher mais velha parecia insegura, instável, assustada. Ricardo continuou. "Eu tolerei a arrogância de sua família pelo bem da felicidade da minha filha. Fiquei em silêncio enquanto ela tentava ganhar a aprovação de vocês.
Mantive-me distante porque ela pediu paz, mas o que eu não vou tolerar é a crueldade contra uma mulher que carrega meu neto. Sua voz se aprofundou. E eu não vou tolerar o abuso psicológico que você infligiu a ela esta noite. Dona Elsa tentou recuperar a voz. Você não pode falar comigo assim na minha casa. Ricardo respondeu com calma. Olhe para mim. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Helena não perderá seu filho, não perderá sua dignidade. E ela não sairá desta casa pensando que está sozinha. Ela tem a minha total proteção. Helena fechou os olhos brevemente, oprimida pelo alívio que inundava seu peito. Ela levou a mão ao coração, sentindo-o bater com uma força que ela havia esquecido que possuía. Ricardo olhou para Marcelo em seguida. E quanto a você, Marcelo? Marcelo engoliu em seco. Ricardo continuou. Você permitiu que sua mãe humilhasse sua esposa grávida durante a ceia de Natal. Você a deixou ameaçar com a custódia. Você a deixou quebrar seus votos por você. Estou desapontado. E entrarei com ações legais por perigo emocional e pré-natal. Marcelo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ricardo então se voltou para Helena, sua voz suave novamente. Querida, pegue suas coisas. Você está voltando para casa comigo. Um tremor percorreu a sala. O equilíbrio de poder havia mudado completamente. Dona Elsa afundou lentamente em sua cadeira, tremendo de raiva silenciosa. Helena finalmente expirou. Ela se sentiu mais leve, mais forte, segura. O bebê se moveu suavemente dentro dela novamente, como se sentisse a mudança. A tempestade de humilhação havia acabado, e uma nova tempestade estava prestes a cair sobre a família Medeiros, porque a verdade havia chegado, e ela carregava o nome Monteiro. Por vários longos segundos depois que Ricardo revelou a verdade, o salão de jantar permaneceu congelado. Os lustres de cristal brilhavam sobre eles, lançando uma luz bruxuleante sobre rostos que não mais mostravam a certeza que tinham no início da noite. Cada enfeite na enorme árvore de Natal parecia resplandecer com um brilho mais agudo. A sala que antes irradiava privilégio agora parecia frágil, como um copo de cristal prestes a quebrar. Dona Elsa permaneceu sentada, rígida e pálida, os dedos tão firmemente apertados contra a toalha de mesa que seus nós dos dedos ficaram brancos. Sua confiança anterior havia desaparecido de seu rosto. Ela parecia estar tentando recuperar o controle do momento, mas a sala havia se afastado de seu alcance. O poder que ela havia exercido tão implacavelmente durante a noite agora escorria por entre seus dedos como areia. Marcelo permaneceu imóvel. Seus olhos se moviam rapidamente dos documentos para Helena, depois para Ricardo e de volta para a mãe. Ele parecia um homem assistindo toda a sua realidade se desenrolar fio por fio. Ricardo deu um passo à frente novamente, calmo e firme, como se estivesse acostumado a entrar em salas de reuniões, onde indústrias inteiras mudavam sob seu comando. Sua presença preencheu cada canto do salão. Ele não precisava mais levantar a voz. A autoridade em seu tom era suficiente. O que aconteceu esta noite não é apenas imoral, disse Ricardo, mas potencialmente criminal. Ameaçar com a custódia para coagir uma assinatura, manipular informações médicas, tentar explorar a vulnerabilidade emocional de uma mulher grávida. Tudo isso será abordado. Murmúrios se espalharam pela mesa, mais altos desta vez. Ninguém se atreveu a defender Dona Elsa ou Marcelo. Nenhuma única voz se levantou a favor deles. Helena observava a cena com uma surreal sensação de quietude. Sua mão permaneceu em sua barriga. Seu bebê se moveu suavemente sob sua palma, como se oferecesse tranquilidade. No início da noite, ela havia se sentido pequena, quebrada, impotente. Mas agora algo dentro dela se afirmou. A força que ela começou a descobrir antes continuou a crescer dentro dela. Ricardo deu um toque nos documentos sobre a mesa.
Estes mostram anos de transações questionáveis na Medeiros Empreendimentos, dinheiro desviado para contas não declaradas, acordos executados sem aprovação do conselho, estoques manipulados para inflar relatórios trimestrais. Eu fui paciente, dona Elsa, muito mais paciente do que você merecia. Mas minha paciência termina esta noite. A voz de dona Elsa tremeu. Você não tem autoridade para me acusar. Ricardo respondeu calmamente. Mas eu tenho, como principal acionista. E agora, como testemunha do seu tratamento à minha filha, o conselho será informado antes do amanhecer. Marcelo pareceu subitamente alarmado. Pai, mamãe, isso está saindo do controle. Talvez devêssemos conversar em particular. Ricardo virou-se para ele. Você teve horas para conversar em particular. Você escolheu o silêncio. Marcelo encolheu-se. Ele afundou mais em sua cadeira como se estivesse tentando evitar ser visto. Um dos tios se inclinou para a frente, sussurrando para outro parente. Se Ricardo estiver dizendo a verdade, as ações vão despencar. Outro sussurrou em resposta. Já está acontecendo. Olhe para o rosto dela. Dona Elsa sabe. Dona Elsa finalmente se levantou, mas suas pernas tremiam. Você acha que pode vir à minha casa? Disse ela, sua voz tremendo de raiva reprimida. E destruir tudo o que eu construí? Ricardo respirou fundo, uma respiração pequena e medida. Você se destruiu no momento em que atacou uma mãe e seu filho ainda não nascido. Helena observou, enquanto os olhos de Dona Elsa piscavam de medo. A mulher mais velha tentou mascará-lo com indignação, mas a máscara se quebrou. Ela havia subestimado sua nora. Ela havia subestimado a força tranquila que Helena mantinha escondida por trás da cortesia e da humildade. E ela havia subestimado especialmente o homem que estava ao lado dela. Ricardo continuou. Eu não permitirei que esta família coloque minha filha em perigo novamente. E não permitirei que meu neto seja criado em uma casa governada pelo medo. As palavras atingiram mais forte do que qualquer acusação. Até mesmo os pequenos sussurros ao redor da mesa cessaram. A sala parecia prender um suspiro coletivo. Dona Elsa levou a mão ao peito como se estivesse tentando se estabilizar. Você não vai tirar esta empresa de mim. Ricardo inclinou a cabeça ligeiramente. Eu não terei que fazer isso. Seu próprio conselho fará. Eles têm suspeitado por anos. Eles precisavam de provas. Esta noite eu as trouxe. A respiração de Marcelo acelerou. Suas mãos tremiam. Mas eu sou o CEO. O conselho não vai me destituir. Ricardo abriu a próxima pasta. Seus e-mails mostram que você facilitou a manipulação. O conselho não terá escolha. Você será suspenso pela manhã, possivelmente despojado de sua posição por completo. A voz de Marcelo quebrou. Isso não é justo. Helena finalmente falou, seu tom calmo. Nem foi esta noite. Marcelo olhou para ela. A vergonha se inflamou em seus olhos. Pela primeira vez, ele pareceu entender as consequências da crueldade que permitiu. Uma das primas, uma jovem que mal havia falado antes, largou o guardanapo. Helena merecia coisa melhor. Todos nós vimos o que aconteceu. Esta é a verdade, vocês procuraram por isso. Dona Elsa virou a cabeça bruscamente para ela. Como você se atreve? Mas a mulher mais jovem não recuou. Como você se atreve a tratar uma mulher grávida assim? Outro parente acrescentou baixinho. Todos nós achamos que estava errado. Nenhum de nós falou. Deveríamos ter feito. As vozes cresceram, não altas, não agressivas, mas constantes, honestas. O silêncio que antes protegia Dona Elsa havia começado a desmoronar. Ricardo esperou até que os murmúrios diminuíssem. Helena sairá comigo esta noite. Qualquer tentativa de contatá-la ou pressioná-la será relatada à minha equipe jurídica e a custódia não será contestada. Vocês não têm base e depois desta noite nenhum juiz acreditará em nada do que disserem.
O rosto de Dona Elsa se contorceu de raiva, mas ela não conseguiu oferecer nenhum argumento. Um parente, perto do final da mesa, se inclinou para outro. Isso estará nas notícias amanhã. Outro sussurrou em resposta. O nome Medeiros vai desabar. Foi-se a reputação. Helena absorveu tudo em silêncio. Ela nunca quis vingança. Nunca quis poder. Mas enquanto estava ali com Ricardo ao seu lado, ela percebeu que queria algo maior. Segurança. Respeito. Um futuro melhor para seu filho. Ricardo virou-se para ela com uma expressão gentil. Você está pronta para ir? Pela primeira vez desde que chegou ao jantar, ela sentiu a resposta se formar sem medo. Sim, ela sussurrou. Eu estou pronta. Ela colocou a mão na barriga novamente. Um pequeno chute quente pressionou contra sua palma, como se confirmasse sua decisão. Ricardo a guiou em direção à saída. A sala permaneceu em silêncio, sem discussão, sem protesto, sem mais ameaças. Ao se afastar da mesa que havia sido usada para destruí-la, Helena sentiu uma estranha sensação de encerramento. Não vitória, não triunfo, mas libertação. Atrás dela, a família Medeiros estava sentada em um silêncio atordoado. Seu império estava desmoronando, sua autoridade fraturada, seu futuro incerto. À frente dela esperava algo novo, algo mais seguro, algo que seu filho merecia. E o mundo logo saberia o que a família Medeiros havia feito, porque a verdade tinha vindo à tona. E ela também. A neve caía suavemente do lado de fora da mansão Medeiros, enquanto Helena cruzava as pesadas portas de madeira. O ar frio roçou seu rosto com um leve ardor, mas parecia mais limpo do que a atmosfera sufocante que ela havia deixado para trás. Ela inspirou profundamente. O ar encheu seus pulmões com um frescor que acalmou seu corpo trêmulo. Seu casaco a envolvia folgadamente. Uma de suas mãos descansava sobre a barriga. O bebê se moveu suavemente sob sua palma, não mais tenso, como se sentisse que o perigo havia passado. Ricardo caminhava ao lado dela, mantendo uma distância protetora, mas respeitosa. Ele não a apressou. Ele a deixou dar cada passo no seu próprio ritmo. Ele entendeu que o que ela estava deixando para trás não era apenas uma casa, não apenas um casamento, mas uma versão de si mesma que ela havia lutado para manter por muito tempo. Quando chegaram ao carro, um dos seguranças de Ricardo abriu a porta. Helena desceu cuidadosamente para o banco de trás. O couro era macio e quente. Um pequeno cobertor havia sido colocado ali para seu conforto. Ela o colocou no colo e respirou fundo novamente, longa e constante. Ricardo juntou-se a ela do outro lado. A porta se fechou silenciosamente atrás dele. Lá fora, os faróis iluminavam a neve caindo em rastros suaves e radiantes. Pela primeira vez naquela noite, Helena se sentiu verdadeiramente segura. O carro se afastou da mansão. Os portões altos da propriedade Medeiros fecharam-se atrás deles com um som mecânico baixo. Helena os viu desaparecer pela janela traseira. Eles pareciam menores do que ela se lembrava, menos imponentes, menos poderosos. Ela percebeu que o medo associado a esses portões sempre foi maior do que os próprios portões. Sua voz saiu suavemente. Obrigada por vir me buscar. Ricardo virou-se para ela. Sua expressão suavizou. Você é minha filha. Você nunca mais terá que enfrentar algo assim sozinha. Nunca mais. O calor em seu tom quebrou algo dentro dela. Ela baixou a cabeça e enxugou os olhos. Eu continuei dizendo a mim mesma que eu poderia aguentar, que se eu me esforçasse mais, eles me aceitariam, que eu só precisava ser paciente. Ricardo balançou a cabeça. Você nunca deveria ter que ganhar respeito através do sofrimento. Ele fez uma pausa e depois acrescentou suavemente.
Bondade não deveria ser uma moeda que você troca. Deve ser algo que lhe é dado livremente. Helena absorveu isso lentamente. Parecia verdadeiro de uma maneira que fez seu peito doer. O bebê se moveu novamente. Ela colocou as 2 mãos em sua barriga, sentindo a vida dentro dela responder à calma que retornava ao seu corpo. Eu quero uma vida diferente para meu filho, ela sussurrou. Uma vida sem medo, sem crueldade, sem pessoas que acreditam que o poder lhes dá o direito de quebrar alguém. Ricardo assentiu. Você terá isso, e seu filho terá isso. Você tem a minha palavra. Eles dirigiram por vários minutos em silêncio. As luzes da cidade brilhavam suavemente pela janela. As decorações de Natal cintilavam em casas e vitrines. Tudo parecia pacífico, quase sereno, como se o mundo fora da mansão Medeiros fosse um universo completamente diferente. Helena recostou a cabeça e permitiu que seu corpo finalmente relaxasse. A tensão em seus ombros aliviou lentamente. Sua respiração se estabilizou. O peso em seu peito começou a se levantar. A voz de Ricardo quebrou o silêncio novamente. Eu já preparei tudo para você. Um médico fará um exame esta noite. Uma equipe jurídica cuidará da apresentação do divórcio. Você não precisará falar com os Medeiros novamente. Helena ouviu, surpresa com o quão reconfortantes aquelas palavras eram. Obrigada, disse ela. Eu estava com medo. Eu ainda estou, mas me sinto menos sozinha agora. Ricardo colocou uma mão suave em seu ombro. O medo é natural. A força é escolher seguir em frente de qualquer maneira. Você demonstrou força esta noite, mais do que percebe. Helena olhou para sua barriga novamente. Seus dedos traçaram círculos lentos no tecido de seu vestido. Eu pensei que tinha desistido do meu futuro lá, mas agora sinto que me afastei de algo que já estava morto. Ricardo assentiu. Você não perdeu nada que valesse a pena manter. Helena expirou, deixando as últimas peças de sua dor se soltarem. As lágrimas escorregaram por suas bochechas novamente, mas estas lágrimas eram diferentes. Elas não carregavam humilhação. Elas carregavam libertação. Quando o carro parou na casa de Ricardo, luzes quentes brilhavam nas janelas. Uma coroa pendurada perfeitamente na porta da frente. A neve se acumulava em montes suaves nos degraus. Parecia um lugar onde o Natal ainda significava paz. Dentro, a casa cheirava levemente a canela e pinho. Uma lareira crepitava suavemente. Uma enfermeira esperava no hall com um sorriso gentil, pronta para examinar Helena assim que ela estivesse acomodada. Ela guiou Helena para uma cadeira confortável, aferiu seus sinais vitais e ouviu a batida do coração do bebê. Um ritmo constante encheu a sala. Forte, claro, saudável. Helena colocou a mão no peito, oprimida pelo alívio. Graças a Deus, ela sussurrou. A enfermeira sorriu. Seu bebê está perfeitamente bem e você é mais forte do que pensa. Helena agarrou essas palavras. Mais tarde, depois de se trocar para roupas quentes e se aninhar em um sofá perto do fogo, Helena olhou para a árvore de Natal na sala de estar de Ricardo. Era simples, suave, decorada com adornos de sua infância. Adornos que ela havia esquecido que existiam. Seu pai os havia guardado todos. Ela tocou sua barriga novamente. Esta é a primeira noite em meses em que sinto que posso respirar. Ricardo sentou-se ao lado dela. É aqui que sua nova vida começa. Os olhos de Helena suavizaram. Não parece mais um fim. Parece um começo. Ricardo assentiu. É sim. Helena olhou para a pequena curva de sua barriga. Sua voz era suave, quase um sussurro. Eu prometo que vou te dar uma vida cheia de amor, ela disse ao bebê. Uma vida onde você é querido. Uma vida onde você está seguro. O fogo crepitou calorosamente em resposta,
como se abençoasse sua promessa. Lá fora, a neve continuava a cair em ondas lentas e pacíficas. O mundo estava em silêncio, calmo, limpo. E dentro do brilho quente do lar de Ricardo, uma mulher que havia sido quebrada horas antes, agora se sentava mais forte do que jamais estivera. Seu casamento havia terminado. Suas ilusões haviam se estilhaçado. Mas sua dignidade havia retornado. Sua voz havia se elevado. E seu futuro não pertencia mais à família Medeiros. Pertencia a ela. E à criança que ela logo traria ao mundo. Um novo capítulo havia começado. E desta vez, ela escreveria cada linha por si mesma. Se essa história de crueldade, coragem e justiça surpreendente ressoou com você, lembre-se, a sua dignidade não tem preço e o seu valor não depende da aprovação de ninguém. Você é forte. Agora, se você chegou até o fim e quer acompanhar mais histórias como a de Helena Medeiros, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo e comente aqui embaixo qual foi o momento em que você mais sentiu a força dela. Queremos muito saber a sua opinião. Um grande abraço.